Bom, continuando, a gente já viu deslocamentos sintáticos. Elipse, pleonasmo, hipérbole ou silepse, regressão, repetição, aposição. Esses a gente já viu. Acho que gastamos 3 vídeos para ver. Agora a gente vai para as condensações semânticas, que são metáfora, catacrese, antonomásia, alegoria, metonímia e sinédose. E aí ele vai falar, são as condensações semânticas em que Freud nos ensina a ler as intenções ostentatórias ou demonstrativas, dissimuladoras ou persuasivas, retalhadoras ou sedutoras, com que o sujeito modula o seu discurso onírico. Então, enquanto os deslocamentos sintáticos não era problema da gente, a questão de sentido, nas condensações semânticas é problema de sentido. Então, vamos ver o que é condensações semânticas. Isso sim. Condensações são concreções, solidificações. Concreções são a ação de tornar concreto, condensação de partes de um corpo sólido, agregação sólida de tecidos vivos. Solidificações são o que se solidifica, o que se torna sólido, duro, firme, maciço, seguro, forte. Então, as condensações são, na definição maior aqui, processo através do qual uma substância passa do estado gasoso ao líquido. Lembra que o Freud era cientista, ele escolhe as palavras na ciência. A condensação ocorre quando um gás atinge uma temperatura abaixo do seu ponto de ebulição. O vapor de água se transforma em gotículas quando sua temperatura cai abaixo de 100 graus. Freud tirou isso. Vocês lembram que eu falei do deslocamento já. Então, uma representação que poderia estar preenchida de catexia, de carga, né? De carga psíquica, ou não, caminhava e se deslocava. Essas condensações preenchidas de carga, elas vão se juntando e vão fazendo conglomerados delas. Esses conglomerados é que são as condensações para o Freud. Só que na realidade de catexias, de energia psíquica. Então, quando o vapor d'água, entre aspas, se transforma em gotículas, quando a temperatura cai abaixo de 100 graus. Na verdade, o que na verdade acontece? Quando há a condensação daquele monte de representação que se junta em conglomerados, eles têm força para poder passar e chegar de alguma forma à consciência do sujeito, segundo Freud. E isso aparece através do sonho, por exemplo. Então, por isso é que cada elemento do sonho, no fundo, é como um hieroglifo, porque ele é um povoado, na verdade, de deslocamentos, de representações, mas ele é um imenso conglomerado, são condensações, na verdade. Por isso que em cada elemento daqueles tem milhares de coisas, né? O Lacan vai falar nas coisas chinesas, nos ideogramas, e Freud vai usar os hieroglifos. Lacan vai manter o hieroglifo, mas quem dominava a parte de hieroglifo era Freud. Lacan dominava muito porque sabia chinês, a parte dos ideogramas. Bom, condensação também. Agora vamos para a semântica. Semântica é o mesmo que semiologia. Então, semânticas é o mesmo que semiológicas. Mesma coisa. A parte da linguística, a semântica é a parte da linguística que se dedica ao estudo do significado das palavras e da interpretação das frases ou dos enunciados. Agora já entramos na questão do significado. Para a linguística,
a, a semiologia, a semântica, é a análise de significação nas línguas naturais, sendo ela sincrônica, tendo em conta a evolução da língua, ou diacrônica num tempo passado. Olha só, sim vai ter no corte e dia é ao longo de. Então, tanto você pode ter em conta a evolução da língua fazendo por cortes, então nesse caso é uma sincronia, cronos e tempo, como você pode fazer uma diacronia, que você vai seguindo por um período, sem corte, tá? Bom, na filologia, eu disse que meus editores eram filólogos. Filos, amigo, né? É amor, um tipo de amor. Logia vem de logos, da palavra leg, recolher, que vai dar a palavra. Então, eles eram amigos das palavras, os filólogos. Na filologia, a semântica, a semiologia, vem a ser a ciência que analisa a evolução do sentido das palavras e dos símbolos utilizados na comunicação. A semiologia, então, é a ciência que se dedica ao estudo dos signos, dos modos que representam algo diferente de si mesmo e de qualquer sistema de comunicação presentes numa sociedade. Então, guarda a palavra signo, que eu vou definir daqui a um tempo. Agora vem outra possibilidade de semiologia. Segundo Roland Barthes, a análise das definições que são atribuídas às situações sociais tidas como sistemas de significação, estudo das imagens, dos gestos, dos costumes, das tradições, etc. Eu tinha falado já isso para vocês. A gente tem que tomar em conta esses costumes, etc. Na medicina, a semiologia é um método ou maneira de examinar uma pessoa doente para verificar seus sintomas. Então, eu peguei de todas as definições as que a gente vai usar toda hora, que vai aparecer na obra de Freud de Lacan toda hora, esse uso. E a gente tem que saber, está falando agora nisso. É nisso. Bom, esse Roland Barthes, que eu falei mais acima, ele é importante porque ele era um escritor, sociólogo, crítico literário, semiólogo e um filósofo francês. Ele nasceu em Cherbourg em 12 de novembro de 1915 e morreu em Paris em 26 de março de 1980. Como todos os outros, com exceção do Duque, ele também nasceu fora de Paris e morreu em Paris. Eles acham que eles adoravam e morrer em Paris. Os interesses desse cara é a teoria da literatura e a semiótica. A gente vai entrar agora na semiótica. Ele era um estruturalista, pós-estruturalista e semiótico. Bom, agora vem a semiótica. O que é a semiótica? A semiótica é a ciência que analisa todos os sistemas de comunicação presentes numa sociedade. Aí a semiótica vive brigando com a linguística, porque uma fala que uma é melhor que a outra. Eu gosto mais da semiótica pessoalmente, mas enfim, não foi o caso. A teoria da representação criada por Charles Peirce, vem aí agora a questão dos signos que eu falei que eu ia falar, considera os signos em seus modos de representação e de manifestação. Sendo que, para a linguística, o signo é sinal que indica alguma coisa. Por exemplo, no seu comportamento, quer dizer, no comportamento daquele camarada, o analista percebeu o signo da depressão, né?
alguma coisa que o camarada fez, algum sinal indicou para aquele analista o signo da depressão. Para a semiologia, signo são quaisquer objetos que expressam ou que representam um conceito distinto do seu, sendo usado em variadas situações. Por exemplo, a cruz é o signo do cristianismo. A balança é o signo da justiça. Então, ela deve estar achando muito estranho, né? Por exemplo, o Lacan vai usar essa palavra. Esse senhor Charles Peirce, o nome dele era Charles Sanders Peirce. Ele nasceu em 10 de setembro de 1839 em Cambridge, Massachusetts, e morreu em 19 de abril de 1914 em Milford, Pensilvânia. Ele era filósofo, pedagogista, cientista, linguista e matemático americano. Seus trabalhos apresentam contribuição à lógica, matemática, filosofia e principalmente à semiótica. Então, ele é uma espécie de... Ele é fundador aí, de certa forma, né? Ele é o mais antigão aí. É também fundador do pragmatismo junto com William James e John Dewey. É importantíssimo esse cara. Em termos de gente atual, na semiótica, a gente tem na França, Rimas. Na Itália, representantes, né? Humberto Eco. Aqui no Brasil, a gente tem o Sidmar Paz, que é um professor da USP. Quer dizer, pelo menos ele foi. Não sei se ele ainda está vivo, porque eu estou por fora disso há muito tempo. Eu não vou a São Paulo há muito tempo. Agora, a gente acabou de ver, então, o que significam condensações semânticas. É tudo isso, hein, que a gente acabou de ver. E isso vai ser abundantemente usado por Lacan e por Freud. Sobretudo por Lacan. Todas essas palavrinhas que eu passei. Então, vocês vão se acostumando. E elas comportam, essas condensações semânticas, elas comportam a metáfora, a catacrese, a antonomásia, a alegoria, a metonímia, a sinédoque, que a gente ainda vai aprender, né? Eu vou ter que passar por elas como eu tive que passar pelas outras, que vinham a ser parte dos deslocamentos sintáticos, que não tem nada a ver com a significação. Essas que nós vamos ver têm a ver com a significação, né? Para poder encerrar o parágrafo 8. O parágrafo 8 eu disse para vocês que ele era anormal. Não era. Por quê? Porque eu teria que passar por todo esse palavrório que vocês vão esbarrar na obra o tempo inteiro. Quem foi apresentado, muito prazer, as palavrinhas. Quem já conhecia, que bom, está só fazendo uma revisão. Mas eu tenho que passar por ela, tá bom? Então, até a próxima.